Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam cheios da boa e perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Começando aqui mais um vídeo, e desde já eu peço a você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se já é inscrito, dê o joinha, comente e compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos estar estudando, mas antes de começar a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, o capítulo 8 a seguir, nós vamos estar estudando uma boa parte para o enriquecimento de nossas vidas no altar do Senhor. Pois se formos enriquecidos na graça, no poder de Deus, na Palavra de Deus, todas as outras áreas das nossas vidas é consequência, né, das bênçãos que vêm lá dos céus. Porque se nós tiver tudo, tiver a prata, tiver o ouro, tiver todo bem aqui nesta vida, mas não tiver a principal riqueza, que é as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nós somos pobres, nus e miseráveis. Então, meus amigos e irmãos, desde já eu venho te pedir que você fique até o final deste vídeo, que no final eu vou estar intercedendo para a área da sua vida que você colocar aí, né? Que você apresentar a Deus. Porque só Deus e você sabe das suas necessidades, né? Das suas limitações, das suas dificuldades. E Deus está pronto a abençoar a sua vida se você acreditar, buscar e acreditar. Se coloca na dispensação do Senhor, que Ele está pronto para te abençoar. Amém? Então vamos lá, a palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 a seguir, que diz: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, né? Olha aqui o escritor de Romanos, ele fala, né? Que nenhuma, no versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, para os que estão em Cristo Jesus. Então, existe aí uma diferença, né, de estar em Cristo Jesus ou estar sem Cristo Jesus. Como é que eu estou em Cristo Jesus? Nós estamos em Cristo Jesus fazendo um compromisso com Ele, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador. Será que você só pode aceitar Jesus como único e suficiente Salvador indo numa igreja evangélica e etc.? Não. Você pode aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador aí mesmo onde você está, né? Você pode falar estas palavras assim: Senhor Jesus, neste momento, Senhor meu Deus, é no nome de Jesus, aliás, Senhor meu Deus, é no nome de Jesus, que neste momento eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, Libertador, como meu Deus, meu Pai, meu amigo, meu irmão. Eu te aceito neste momento e eu te peço que o Senhor me purifique dos meus pecados, lavando toda a sujeira e fazendo de mim uma nova criatura com o meu nome inscrito no livro da vida. E desde agora eu te aceito em o nome de Jesus, meu Pai. E eu te agradeço pela sua presença, Espírito Santo de Deus, na minha vida, né? Porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele já entra e faz morada em nossas vidas, né? Se nós aceitamos de fato e de verdade, não só pelo uma brincadeira ou pelo um experimento, né? Porque às vezes existe pessoa, como eu acredito, que a pessoa que diz que aceitou Jesus e sai dos caminhos do Senhor, ele entrou pelo experimento, por uma coisa banal qualquer, sei lá, porque eu tenho mais de 20 anos, 20 e tantos anos, 30 anos já, que tenho Jesus como meu único suficiente Salvador, e eu nunca quis voltar para trás. Nunca quis falar assim, isso é banal, isso não existe, não. Eu vou largar isso de mão, porque
eu achei, a minha vida que eu estava no mundo era melhor. Sinceramente, meu amigo, meu irmão, antes eu falo pelo contrário, eu digo sempre assim, oh meu Deus, porque há mais tempo eu não te aceitei. Eu acredito que eu já não tinha passado por tanto sofrimento sem o Senhor no qual eu passei. Então, pela graça de Deus, já tem mais de 30 anos que eu aceitei Jesus como meu único Salvador. Só que, meu amigo, meu irmão, a nossa vida com Cristo não é dizer que aceitou a Jesus como nosso único suficiente Salvador e que pronto, agora eu sou uma nova criatura, eu não faço mais nada errado. A gente muitas das vezes continua errando, né? Às vezes tem erro que a gente logo abandona, né? Como eu deixei logo de fumar, de beber, né? Eu bebi uma cervejinha sempre, e assim sucessivamente, diversas outras áreas, né, que eu praticava, que eu fazia, eu deixei. Mas tem muita coisa que eu ainda estou lutando ainda para mim me libertar, para que o Senhor me dê a libertação, que nós vamos encontrar a perfeição quando Deus nos chamar daqui, que falou, sim, agora é hora, né? Então aí, praticamente, através da graça em Jesus Cristo, somos aperfeiçoados, né, como filho, como servo do Senhor. Mas enquanto tivermos aqui na terra, estamos em perigo de vida e temos que procurar todo dia, né, o perdão dos nossos pecados e a força para que venhamos agradar a Deus em todo tempo e lugar e não entristecer. No mais, meu irmão, nós aqui somos falhos igual qualquer um outro pecador que falhou. É claro que fazemos a diferença, né, que não compactuamos com o pecado, mas procuramos a cada dia viver a boa e perfeita vontade de Deus, né? Então vamos lá, continuando aqui o estudo da palavra, o versículo 4 agora, deixa eu ver, o versículo, continuando o versículo 3 diz, portanto, o que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo, pelo, peca, pelo pecado ordenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Então, aqui ele diz, né, para que nós não venhamos mais andar segundo a carne, não venhamos compactuar com os preceitos, com os prazeres da carne, não. Eu sou pecadora mesmo, Jesus já me perdoou e tal, então não tem problema. Depois eu peço perdão, vou na igreja, participo lá eu oro, eu participo da ceia, da Santa Ceia, e aí eu estou purificado. Não é por aí, meu amigo, meu irmão, né? Devemos nós esforçarmos a rejeitar as concupiscências da carne, os desejos da carne, né? E submeter à vontade de Deus. No versículo 5 diz, porque os que são guiados, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito, né? Quer dizer, que aquele que vive, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, então ele procura ser guiado pelo Espírito, né? E não pela carne. Muitas das vezes ele falha, mas ele procura, né? Oh, meu Deus, eu errei, eu falhei, me perdoa, me dê força para mim renunciar a esse pecado, essa falha que eu cometi, me ajuda e consagra e jejum e não se compactua com os defeitos que ele ainda pratica errado, né, meu irmão, meu amigo, meu irmão. Ainda diz assim, o versículo 7, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, né? Então, os que vivem, os que inclinam para a carne, é inimigo de Deus, se coloca como inimigo de Deus, né? Porque Deus ele não compactua com os prazeres da carne, mas sim com a pessoa buscar a cada dia a vontade de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quer dizer,
que se nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, de fato e de verdade, e lemos a palavra de Deus e oramos para renunciar aos nossos defeitos, os nossos pecados, então o Espírito de Deus habita em nós. Ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar, né? Então, nós não sabemos orar, nós não sabemos falar, e nós pedimos a Deus, Senhor, me ensina aqui a orar. Neste momento eu vou ler a tua palavra e eu te peço que o Senhor me ajude a ler e a entender e colocar no meu coração e guardar no meu coração para mim não pecar contra ti, mas de fato e de verdade praticar a sua boa e perfeita vontade, né? E se Cristo, como é que diz? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Então, se o seu corpo não é templo do Espírito Santo de Deus, quando você faz algum erro, você tem prazer naquele erro, você não sente medo, não tem temor, então é porque o Espírito de Deus não habita em você, né? Então, se não habita, clama, busca, porque Deus é misericordioso e está pronto para te abençoar, para te ajudar a você, de fato e de verdade, ser casa espiritual do Deus Altíssimo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, quando nós passarmos desta vida para outra, esse corpo nosso, mortal, ele vai vivificar, né? Aliás, nós vamos ter um outro corpo, né? Um corpo espiritual no qual Jesus também tem lá no céu, né? Então, nós vamos ter também um corpo comparado, parecido com o de Cristo, né? Um corpo imortal, um corpo que nunca vai acabar, né? Pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para que vivamos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morreis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, mas também com ele sejamos glorificados. Que maravilha, né, meu irmão? Se nós recebemos o Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus, né? Pode ter convicção que você, nós somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, se nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aqui, voltando aqui a essa parte, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por mais que alguém, meu amigo, meu irmão, te aponte, fala de você, comenta sobre você, não se preocupe, porque a palavra de Deus diz que a responsabilidade é pessoal. Se nós morreu com Cristo, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós morremos para Cristo, né? Nós somos de Cristo, né? A nossa vida pertence a Deus. Os nossos atos, as nossas práticas, quer seja certa, quer seja errada, pertence a Deus. Porque quando nós erramos e nós voltamos para Deus, pedindo perdão, buscando a vivificar o nosso espírito com Cristo, então o sangue de Jesus nos purifica de toda e qualquer imundície, de todo e qualquer pecado. Então, seja forte e corajosa. Se você não teve um encontro com Jesus ainda, se você está longe de Cristo ainda, se você não vive no Espírito ainda, né, neste momento que você está
recebendo aí esta palavra através desse vídeo, aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador, porque, meu amigo, meu irmão, como eu falei no início, se você tiver prata, se você tiver ouro, se você tiver todos os bens aqui nessa terra, mas não for salvo em Cristo Jesus, a sua vida é medíocre, você é pobre, nu e miserável, porque a sua vida vai ser apenas 30, 40, 50, 60, 100, 101, 102 anos, quem sabe, se viver uma longevidade aí, mas quando passar desta vida para outra, não adianta nada, porque você vai viver uma eternidade sofrendo e sem ter quem te acude. Não tem Jesus, não tem ninguém que vai te socorrer, não tem pai, não tem mãe, não tem dinheiro, não tem riqueza nenhuma que pode te socorrer depois de você passar desta vida para outra. Esta vida aqui é passageira, tudo vai se acabar, tudo. Você, esse corpo meu, o seu corpo, o corpo de todos nós vai acabar, mas nós vamos ter um outro corpo, que ele vai viver de eternidade a eternidade. E nós precisamos viver aqui com Cristo, para que no porvir nós podemos usufruir do bem maior que é a vida eterna, com Cristo Jesus. Porque se não for com Cristo Jesus, meu amigo, meu irmão, será infelizmente com o maldito lá no inferno. E você não quer isso para a sua vida, né? Quem nasceu para viver no inferno foi o próprio Satanás, que rebelou lá contra Deus, então ele foi expulso aqui para a terra e vive tentando tirar a minha, a sua comunhão com Deus, para ele não estar lá sozinho, né? Então, neste momento eu vou orar por você. Se você fez aí uma confissão a Deus, eu vou estar orando por você, e que o Senhor abençoe a sua vida em todas as áreas, amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, é no nome de Jesus que neste momento eu oro por esse meu irmão, por esse meu amigo, meu Deus, que recebeu esta palavra, Senhor. Quem sabe ele reconciliou, então recebeu o Senhor como único suficiente Salvador. Eu te peço, meu Pai, neste momento, que o Senhor apague o nome dele do livro da morte e escreva no livro da vida, meu Deus, para que ele venha junto conosco ter vida e vida com abundância, meu Pai, que ele consiga renunciar, ser liberto de tudo aquilo que ele pratica, que entristece ao Senhor e muitas das vezes até ele mesmo, e que distancia ele dos caminhos do Senhor, meu Pai, a cada dia. E neste momento eu repreendo no poder e na autoridade do nome de Jesus todo pecado, toda maldição que veio desde a primeira até a quarta geração que caia por terra. Em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus toda ação contrária, toda ação que entristece a Deus, em nome de Jesus, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. E neste momento, Pai, eu coloco esta vida no altar do Senhor, meu Deus, pedindo ao Senhor Espírito Santo que faça morada, meu Deus, nesse corpo, meu Deus, em nome de Jesus, a partir de agora, faça morada, renova, vivifica para a glória do seu nome, e em nome de Jesus, meu Deus, abençoa todas as áreas da vida dele e dela, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, abre as portas que estiverem fechadas, cura as enfermidades, Senhor. E, meu Deus, ressuscita, meu Deus, a fé, a paz, a alegria, o amor, meu Deus, a motivação desses corações. Em nome de Jesus, e desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, que está fazendo e que vai fazer. Amém, meu amigo, meu irmão? Deus te abençoe.